interesses do Ocidente no Oriente Médio. A Jihad Islâmica, o Hamas, o Hezbollah. Então, com certeza, a queda do regime iraniano, é super estratégico pro Ocidente. Entendi. E enfraquece diretamente esses grupos, porque eles seriam financiados pelo Irã, né? O Hamas, por exemplo, seria financiado pelo Irã. Israel, o Hezbollah. Isso. O Hezbollah, Israel já anunciou também que é para evacuar algumas posições de Beirute, porque eles vão atacar. E o Israel alega que é para danificar o Hezbollah. Falam, não é confirmado, mas que o líder do Hezbollah também já teria sido morto pela ofensiva que Israel fez. Tem os Houthis, por exemplo, no Iêmen. Os Houthis, eles anunciaram que em apoio ao Irã, eles estão fechando o Estreito de Bab al-Mandeb, que conecta o Mar Vermelho ao Canal de Suez. Só para ter uma noção, se o Mar Vermelho está fechado porque o Estreito de Bab al-Mandeb não pode ter nenhum tipo de comercialização, para você fazer um comércio partindo da Europa com a Índia, por exemplo, teria que fazer todo o contorno pelo continente africano. Igual era, exatamente. Cabo das Tormentas e tal, né? Então, só disso... Cabo das Tormentas, né? Da época lá da África do Sul. Então, só isso aumenta o tempo do frete, aumenta os custos logísticos. Então, por isso que o preço do petróleo dispara, há um risco de inflação. Os outros países do Golfo, eles não queriam se envolver nesse conflito, porque causa uma desestabilização que gera impactos econômicos. Mas o Irã foi lá e tacou bomba nos caras. Na verdade, quem atacou primeiro foi Israel e Estados Unidos, Tudo bem, mas aí o Irã foi lá e tacou bomba nos caras. E respondeu nos países. Exatamente, né? E respondeu nos países. Entendi. Que merda, né, cara? Tá. E aí a gente tem... E aí você tava me falando que tava vindo pra cá e os caras fecharam o Estreito de Hormuz. Pra entender legal, quando fecha o Estreito de Hormuz, a gente começa a ter uma rota maior para escoar esse petróleo parecido com o que você estava falando. Na verdade, muitas vezes nem rota tem. Porque se você analisar o mapa, o Golfo Pérsico ele é um mar fechado. Então ali está a exploração do Kuwait, a exploração do Iraque. Existem alguns países que conseguem dispor pelo outro lado. Conseguem pelo Mar Vermelho, mas que também está fechado. Ou conseguem ter gasodutos, oleodutos que vão escoar em direção à Europa. Mas pela própria composição geográfica, se você tem um petróleo marítimo sendo explorado, ou vai pelo Estreito de Hormuz, ou fica enclausurado ali. Ali você tem cerca de 1/5 de toda a negociação de petróleo do mundo. Entendi. Por que eu acho que o Irã ele não vai manter isso por muito tempo? Porque aí começa a desagradar não só Estados Unidos e os aliados americanos, mas agrada principalmente a China. Porque a China é a grande interessada em comprar petróleo não só do Irã, mas de todos os países que escoam o petróleo do Estreito de Hormuz. E se tem uma coisa que o Irã não pode perder, é apoio de poucos países que estão dispostos a cooperar com os iranianos. Sim, especialmente se for a China, né? Especialmente se for a China. Entendi. E, cara, olhando para esse conflito que estourou esses dias, eu sei que é difícil de prever, mas tu acha que isso ainda vai longe, cara? Tu acha que tá só começando? Depende muito dos próximos passos em relação a quais vão ser as demonstrações do novo governo iraniano. Se o novo governo iraniano demonstrar que ele está disposto a negociar com os Estados Unidos, abrir mão dos seus mísseis, por enquanto não é isso que eles estão falando. Por exemplo, a gente tem algumas informações dúbias rolando. O Trump ontem, ele muda todo dia que ele fala. Ontem ele falou que lideranças iranianas ligaram para ele, só que ele falou que não estava disposto a negociar. Porque não, a gente negociou, mas vocês não respeitavam os acordos e tal. Hoje, pessoas do Irã alegaram que eles jamais vão negociar com Israel e com os Estados Unidos, porque 2 vezes eles estavam no meio de um processo de negociação e os Estados Unidos atacaram o Irã no meio de uma negociação acontecendo. Então que não dá para confiar nos Estados Unidos. Aparentemente esse governo, né, o Pezeshkian, o presidente, o novo Ayatollah, eles não vão estar muito dispostos a coordenar com os Estados Unidos, não. E aí o Trump ele se pronunciou, ele falou que a ideia dele é que sejam ataques de 4 a 5 semanas. Foi o que a inteligência americana definiu como meta inicial. Mas se pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende dos objetivos serem atingidos. Ou seja, desmantelar todos os mísseis, fim do programa nuclear e troca do governo, principalmente se o governo não cooperar com os Estados Unidos. E aí o que deve rolar a população, o regime anterior, era o príncipe não sei o quê, né? Era o Shah Reza Pahlavi, né? Isso, esse cara, ele tem algum tipo de apoio popular? Assim, é difícil a gente saber porque, novamente, a informação ela é muito controlada, né? Quando a gente pega o regime do Irã até 1979, que era controlado pelo Shah Reza Pahlavi, era um regime extremamente autoritário. E
totalmente influenciado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Era o autoritário que os caras gostam. Exatamente, o autoritário do lado deles. Tanto que, por exemplo, o Irã, ele teve um período de uma relativa democracia. Era uma monarquia, tinha o Shah, mas o Shah tinha poderes limitados, porque tinha um parlamento, mais ou menos como é o Reino Unido, por exemplo, né? Tinha um parlamento que era muito mais autônomo. Ascendeu uma figura, na década de 50, chamado de Mossadegh, que era um cara ultranacionalista. Então, plataformas dele. Não, a gente tem que nacionalizar o petróleo iraniano, a gente tem que fazer com que as reservas do Irã fiquem pra gente, a gente tem que retomar o nosso nacionalismo. Aí o Ocidente, principalmente o Reino Unido e os Estados Unidos, que viram seus negócios ameaçados, incentivaram com que o Shah Reza Pahlavi desse um golpe, tirasse o Mossadegh do poder, e aí sim o Shah tomasse o poder e fosse chefe de Estado e também chefe de governo. Ou seja, se existia um autoritarismo dos Shahs, o autoritarismo do Irã antes de 79, a culpa é também dos Estados Unidos, a culpa é também do Reino Unido. Quando a gente pega, por exemplo, algumas práticas que eram feitas, perseguição contra líderes religiosos, tinha uma polícia secreta chamada de Savak, que ficava perseguindo opositores políticos. Então não é que Irã era uma bela democracia de 79 e virou uma ditadura depois. Era uma ditadura e virou uma, talvez, até pior do que era anteriormente, né? Hoje, o Shah Reza Pahlavi, de 79, está morto, né? Já morreu, ele morreu em 80, inclusive, decorrente de um câncer e tal. Mas ele teve um filho, que é o príncipe herdeiro, que está no Egito. Ele posta nas redes sociais, ele já se reuniu com Benjamin Netanyahu, já se reuniu com lideranças americanas, falando que ele é o verdadeiro sucessor, porque foi um golpe que o pai dele sofreu, ele que deveria guiar o país. A questão é que muita gente tem medo que ele retome o que era a ditadura do Irã antes da Revolução Iraniana. Mas a galera sente que ele tem algum tipo de legitimidade? Assim, é difícil saber. É difícil saber, né? Por exemplo, quando Porque você... pode ser só um doidinho, vai? Com todo respeito, tá? Não é o que eu quero dizer, tá? É uma comparação meio nada a ver. Mas imagina, a gente tem uma família real no Brasil, né? Mas o cara, entendeu? Ele falar que ele é o cara que devia estar lá, a galera não tem legitimidade, né? Participar aí das eleições, entendeu? Exato. E eu entendi que lá é difícil saber se é a mesma relação, né? A gente pode ver Teherã, que é a cidade mais cosmopolita, com certeza, nas últimas manifestações de estudantes e tal, realmente, quando a população colocava a bandeira com o símbolo do leão, até resgatando o símbolo do Irã antes de 79, tinham pichações lá. Pô, o Shah Reza Pahlavi, porque o príncipe herdeiro também chama Reza Pahlavi, né? Então, o Shah Reza Pahlavi tem que voltar ao poder. E ele, quando dá pronunciamentos, ele deixa muito claro que a ideia dele não é ser um ditador, que ele quer promover a democracia. Se é verdade ou não, não sabemos. Como ele se se intitula como príncipe herdeiro, dá a ideia que seria uma monarquia. A questão, e ele até colocou isso de maneira correta, foi na França que ele deu essa entrevista, falou assim, queriam fazer um pulo do gato ali com ele, uma pegadinha, falou assim, pô, mas se intitula como Shah e tal, como vai ser um país democrático se é uma monarquia? Ele falou, olha, monarquia e república não definem se vai ser uma democracia ou se vai ser uma ditadura. É verdade. Vide, por exemplo, o Bashar al-Assad era uma república na Síria, e o cara era um ditadorzaço. Perfeito. O Reino Unido é uma monarquia e é uma democracia. Então, o plano dele é, caso ele volte para o Irã, ele faça uma espécie de plebiscito, uma consulta popular, para saber o que a população quer. Se é um regime de uma monarquia constitucional, com parlamento, primeiro-ministro e tal, ou se vai ser uma república. E aí talvez ele se colocaria, né, a figura de um presidente, concorreria ao processo eleitoral. Só que aí abre um novo problema. É muito difícil você pensar, os americanos já tentaram fazer isso várias vezes, que você vai tirar um governo que está há 47 anos, que tem todas as instituições culturais, por exemplo, fala, os protestos vão acontecer. Que movimento de oposição que tem no Irã? É protesto muito mais orgânico. É difícil você pensar que sem uma oposição formada, sem uma mídia de oposição, sem partidos de oposição, você vai conseguir... com muita repressão. E com muita repressão, né? Há possíveis manifestações que você vai conseguir formar um governo. Por isso que fala, é difícil pensar que o Irã ele vai ter uma troca de governo legítima sem formar uma guerra civil, sem uma ocupação militar americana. E se os Estados Unidos quiserem ocupar o Irã, eles vão ter um problema maior do que foi o Afeganistão e maior do que foi o Iraque, com toda certeza. Porque o Irã é maior. É maior, é muito ele é mais maior, complexo, ele é outra, mais poderoso. Outra grandeza, né? São 90 milhões de pessoas, ele é 4 vezes maior que o território do Iraque, geograficamente ele é mais difícil que o território... O Iraque é sensacional do ponto de vista natural. Tem bastante rios, é uma região ali bem mais planinha, tudo tal. Tem também um processo, né? Tem algumas montanhas, mas o Irã, a dificuldade geográfica é muito maior, é muito mais complexo. E o Irã também não é um país uniforme.
Muita gente pensa que o Irã é persa. Os persas, eles são maioria no Irã. Mas tem hebreu. Teherã, por exemplo, excetuando Israel, claro, é o país do Oriente Médio, é a cidade do Oriente Médio que mais tem hebreu. Teherã. Você tem, por exemplo, árabes, tem os curdos, tem os baluches, que são separatistas ali na fronteira do Paquistão. Então tem vários grupos. Esses caras se identificam como iranianos? Essa é a questão. A gente derruba o governo que representa o país, com todos os problemas. Você derruba o governo, não tem ninguém que unifique, que represente. Qual que é a ideia? É que cada um dos grupos vai querer levar a sua própria vantagem. É difícil saber se, depois de 47 anos de um governo, de uma revolução iraniana, essas várias etnias não iam querer cada um dominar o seu próprio território. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Líbia. O Muammar Gaddafi era um baita ditador. Os americanos foram lá, junto com a OTAN, bombardearam, tiraram o Gaddafi. Qual foi a consequência na Líbia? Uma guerra civil. E a Líbia, que com todos os problemas, o Gaddafi era um ditador, mas era um dos maiores IDHs do continente africano, hoje é um dos piores países do continente. O Iraque é a mesma coisa, o Saddam Hussein era um baita ditador. Mas, querendo ou não, ele impedia uma agora guerra é uma oportunidade, de certa forma. A maioria xiita. Se eu sou um líder desses grupos aí, eu tô vendo isso como uma oportunidade de... agora vai ser do meu jeito. Né? Exato, não tem não aquele... deve ser por eleições, né? Tinha aquele cara, o Khamenei, que impedia a gente de ter uma autodeterminação maior. Agora tá meio que um vácuo de poder. O príncipe herdeiro não tem tanta legitimidade. É o momento aqui da gente tentar se formar, se consolidar como um país. Por outro lado, o Khamenei deixou a tal da linha de sucessão lá que você estava comentando. Portanto, a gente resta agora a gente saber se o líder que vem, ou o líder que tá, é forte o suficiente para impedir, segurar a onda dessa guerra civil também. Porque me parece, assim, eu não sou você, não sou estudioso, mas tudo caminha para uma guerra civil mesmo. Vai depender se porque é propício, né? É como se, assim, cortamos aqui a cabeça do regime que era quem segurava a onda de todos esses grupos, se isso é do tamanho que eu estou imaginando aqui. Coisa meio... segurava a onda, mas é tenso. É tensa a relação entre eles, não é? Esses grupos. Entre alguns grupos mais, outros menos. Os baluches, por exemplo, não suportam os persas. Existem alguns problemas também entre a comunidade curda, que quer um pouco mais de autodeterminação em relação aos persas. Então, se lá no Iraque, os xiitas, que eram, ao verem a oportunidade de oprimir os outros, oprimiram, lá no Irã, não me parece muito difícil de rolar também, né? Só que tem mais times. Né? Tem mais times e são times mais populosos, que podem sofrer mais influências externas. Um grupo bem importante, por exemplo, são os azeres. Existe muita gente do Azerbaijão que mora, por exemplo, no Irã e talvez quisesse ter uma integração territorial, uma fragmentação para conectar com o Azerbaijão. Então pode ter também essa possibilidade de fragmentação, com certeza. E do ponto de vista Porque assim, dominar o Irã, você domina recursos naturais muito valiosos, né? Além do Estreito de Hormuz, que é um poder político bem grande, né? E ferra com a China, principalmente. Pois. Ferra muito com a China. Pelo ponto de vista de infraestrutura também. A China, ela tem muitos negócios no Irã. Além do petróleo que compra, além do Estreito de Hormuz, o Irã também faz parte do Road and Belt, recebendo altíssimos investimentos de rodovias, ferrovias, portos. De uma hora para outra, você tirar o Irã, essa negociação com a China, isso com certeza vai comprometer bastante os chineses. A questão que se coloca e até uma pergunta, né, que é válida, poxa, mas então a China não vai intervir na guerra, a Rússia não vai intervir na guerra? Muito possivelmente não. Por quê? Porque eles não têm acordos de defesa mútua com o Irã. Por exemplo, ano passado, Rússia e Irã, eles assinaram um acordo de cooperação militar. Tanto que o Irã fornece os drones Shahed, os drones kamikazes para a Rússia na guerra e tal. E a Rússia também compartilha. Os sistemas de defesa do Irã, o S-300, o S-400, é tudo russo. Só que no acordo que foi assinado, não tinha nenhum dispositivo que obrigava a Rússia a apoiar o Irã em caso de guerra ou o Irã a apoiar os russos. Não teve nenhum persa, nenhum iraniano indo lá combater na Rússia em favor da Ucrânia. O único dispositivo que tem é que caso um país entre em guerra, a Rússia não pode apoiar quem está atacando o Irã. Mas já não ia. Mas já não ia mesmo, concordo com você, né? E a China pior ainda, porque a China nenhum tipo de acordo tem. Nem acordo como os russos têm, só de cooperação técnica, compartilhamento de equipamentos. É que a gente acaba naturalizando
Porque a gente tem muito o que os Estados Unidos fazem em relação aos outros países, né? Opa, não gosto daquele governo, pô, tá indo contra um governo aqui, deixa eu ameaçar esse país, vou falar que eu vou tirar. A China geralmente não se envolve em guerra de terceiros. E não porque a China é boazinha, mas porque faz parte da postura política dos chineses. Tanto que a China, mesmo tendo todos os problemas do mar da China Meridional, que desrespeita a zona econômica das Filipinas, que quer tomar o mar do Vietnã, todos os problemas, a China não é boazinha da história. Uhum. Mas a China está se vendendo como a que respeita a Carta da ONU, que respeita os princípios da ONU. É verdade. A China, ela fala assim, ó... A OMC, por aí vai. A China, que é um país socialista, reclamando que na OMC, uma instituição multilateral, que os Estados Unidos não estão cumprindo as ordens do comércio internacional, né? Então a China, ela busca mostrar que ela está cooperando mais com o direito internacional. E de fato, como eu falei, o que Israel e os Estados Unidos colocaram para fazer o ataque é o que eles chamaram de ataque preventivo. Então eu vou atacar o Irã, já que eles estão desenvolvendo mísseis e que eles estão desenvolvendo o programa nuclear. Não existe isso na Carta da ONU. Você não pode fazer um ataque preventivo. Até porque entra num conceito muito abstrato. Eu posso achar que o país está fazendo e por isso eu justifico uma agressão. Assim como os Estados Unidos já fizeram contra o Iraque. A justificativa foi, não, Saddam Hussein está produzindo armas de destruição em massa. Então deixa eu invadir o Iraque para impedir que eles desenvolvam. Quando chegaram lá, não tinha nada, né? O que existe é o que a gente chama de não ataque preventivo, mas ataque preemptivo. O que é isso? Se você vê que o Irã está com mísseis apontados em direção ao seu território, aí poderia ser justificado um ataque. Não era o caso. O Irã não tinha mísseis apontados para Israel ou uma arma nuclear ali pronta para ser utilizado para ataque. Ou seja, feriu a Carta da ONU. Eu concordo que seria muito inocente pensar desse jeito também. Então já que está ferindo a Carta da ONU, vamos deixar o Irã apoiar o Hezbollah, o Irã apoia o Hamas, o Irã apoia os Houthis, porque o Irã nunca atacou Israel, é verdade. Mas, quer dizer, na Guerra dos 12 dias sim, né? Mas antes disso. Mas o Irã, ele financia o Hamas, que ataca Israel. Indiretamente. O Irã financia o Hezbollah,